Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Aleluia. Glória seja dada em nome do Senhor. Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Aleluia. Aleluia. Louvado é o Senhor, queridos. O Senhor está neste lugar. Você pode adorar a Ele, porque é de graça. Aleluia. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Se tiver alguém com dificuldade, eu sem Bíblia, que ele pega uma carona com o irmão, porque esta palavra é que nos fortalece. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo no travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode se assentar nessa noite. Glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eles nós estamos diante de uma palavra poderosa. É a palavra do Senhor. E é esta palavra que fortalece a igreja, é esta palavra que nos direciona. E é esta palavra que é bússola para o crente rumo ao céu. Amém? Queridos, o capítulo de número 4, na verdade o Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Marcos, vai mostrar o Cristo, aquele que tem poder e autoridade sobre as forças da natureza, e também o Cristo que tem autoridade sobre as forças malignas. O Evangelho de Marcos vai descrever Jesus sobre aquele que triunfa sobre potestades e principados. O Evangelho, segundo escreveu Marcos, vai narrar um Jesus que tem autoridade sobre os demônios e vai narrar um Jesus que tem autoridade sobre todas as coisas. É este mesmo Jesus que estava lá no princípio, quando Deus forma todas as coisas. Ele estava no princípio, ele estava no meio, e ele também é aquele que se diz: eu sou o alfa, eu estou no início, eu sou o meio, eu estou aqui agora, e eu sou o ômega, eu sou aquele que estou no início da história, no meio da história, e ele estará no final da história. Queridos, a partir do versículo de número 4, Jesus traz algumas narrativas, Jesus falando aos discípulos em parábolas, porque diante do povo, Jesus falava por parábolas, para que se cumprisse a profecia de Isaías, dizendo que ele conversaria, ele falaria, mas aqueles que não eram dele não entenderiam o que ele estava falando. Mas quando Jesus estava junto com os discípulos, ele falava de forma que eles compreendessem as coisas acerca do reino. Jesus estava ensinando em certa feita. Depois que Jesus ensina, a partir do capítulo de número 4, ele vai falar as parábolas do semeador, ele fala sobre as parábolas da semente, ele fala que ele é a luz. Jesus era já tarde, ele pregava, e a Bíblia vai nos dizer que ele diz aos discípulos: olha, em outros capítulos, em outras traduções,
lado. Jesus não chama os discípulos, queridos, para passar para o outro lado, porque Jesus não tinha nenhuma outra coisa para fazer. Irmãos, entenda, Jesus, ele não é eu, ele não é como você, que muitas vezes saiamos sem era nem beira, não. Jesus, todas as vezes que ele vai visitar algum lugar, é porque ele tinha propósito. Jesus não saía simplesmente para tomar um café, não. Jesus, ele ia, ele tinha a direção certa, ele tinha o lugar certo, ele tinha o encontro certo, e ele tinha a pessoa certa para quem ele iria entregar alguma coisa. Essa passagem vai nos ensinar que Jesus fala com eles, é necessário passar para o outro lado. E qual é o outro lado que Jesus estava indo? Jesus estava indo para a cidade chamada Gadá, porque lá havia um homem que há muito tempo estava escravo de Satanás, e Jesus, ele precisava ir até aquele lugar para quê? Para mostrar para alguém, não, para que o povo viesse a entender que ele ainda é aquele que governa o céu, ele governa a terra, e Satanás tem que se curvar diante da autoridade daquele que Irmãos, não há demônio que resista ao nome de Jesus. Satanás resiste a nós, Satanás resiste ao outro, mas Satanás não consegue resistir ao nome de Jesus. Mas por quê? Me prova. Quando Jesus morre, ele assume ao céu. Paulo vai descrever que a ele foi dado um nome que está acima de todo nome, para que debaixo desse nome se curvem principados, potestades, tudo que está no céu, debaixo ou sobre a terra, tem se curvar ao nome de Jesus. Então, irmão, se Satanás está fazendo cirando na tua casa, não é porque Jesus não tem poder. E por que então? É porque a brecha está aberta. Porque quando não há brecha, não tem como Satanás agir. Amém? Amém. Glória a Deus, acabou. Glória a Deus. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus diz aos discípulos: passamos para a outra margem. Você pode conferir lá em Mateus 8, 23, Lucas 8, 22. Jesus diz para eles: é necessário passarmos ao outro lado. Jesus entra no barco, porque naquela época, irmãos, não tinha como viajar igual hoje. A gente está precisando de algum lugar, você entra no avião, você vai para Manaus, você entra no avião, com 4, 5 horas você está lá, né? Se você vai de ônibus, é quase uma semana de ônibus. O transporte daquela época era por meio de lombos de animais, era a pé ou por barcos. Jesus estava naquele lugar e Jesus decide: olha, vamos passar para o outro lado. Jesus convida os discípulos e a multidão estava atrás de Jesus. Certo que quando Jesus entra no barco, outras pessoas entram nos barcos menores e vão até Jesus. Porque eu entendo, irmãos, que aonde Jesus está, você move o ambiente. Aonde Jesus está, tem pessoas atrás de Jesus. O problema é que nós paramos de pregar Jesus. Falta pessoas não, falta quem prega sobre Jesus. Porque pessoas sedentas e famintas por Jesus tem. Só não tem quem leva o pão. É diferente. O povo passa, Jesus entra, chama a multidão, despede a multidão. E Jesus entra no barco da forma que ele estava. E a Bíblia vai me dizer que Jesus estava cansado. Ai, mas ele era Jesus 100% Deus, 100% homem. Em sua humanidade, irmãos, Jesus se cansava como eu e você. Em sua humanidade, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus sentia raiva, Jesus sentia ira. Me prova. Lembra quando ele chega na porta do templo? A Bíblia vai dizer que ele entra no templo e ele ira. E o que é que ele faz? Ele pega o chicote, bate em todo mundo e coloca para correr. Só que como Deus, Jesus não havia nele pecado. Glória a Deus. Ele fazia tudo sem pecar. Ele irava, mas ele não pecava. Ele tinha raiva, mas ele não deixava a raiva tomar conta dele. Está entendendo? E nós somos pequenos cristos, que é o que significa cristão. E nós somos a imagem e semelhança dele. E a luz dele habita em nós. Amém? Amém. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que eles entram, a multidão entra junto com ele entra no barco do jeito que ele estava, cansado. Eu imagino depois de um dia de sermão, irmãos,
Se você faz cientificamente comprovado que 1 hora de pregação é igual, semelhante ao esforço de 12 horas de trabalho. Porque você fica exausto fisicamente. Espiritualmente é bombardeado. Jesus pregando o dia inteiro. Fariseus, saduceus, fazendo perguntas e querendo pegar Jesus em alguma falha. Enfermos para serem curados. Os discípulos duvidando no seu coração. E de fato Jesus estava no meio deles. Satanás lutando para que o ministério de Cristo fosse parado. Jesus se cansa e entra dentro do barco. E vai, e o barco segue. Irmãos, tem época nas nossas vidas que o barco segue. Nós entramos dentro do barco e seguimos o barco. Os discípulos entram e eles estavam ali no lago da Galileia, no mar da Galileia, que é um pedaço de, é um lago com águas doces que descem do Monte Hermon, forma aquele lago perto da praia, e águas do mar também chegam ali. É um mar de água doce. Queridos, ele está a 212 metros abaixo do nível do mar. Quando as ondas vêm, assola. Tem que ser, assola, eles estavam acostumados a pescar. E se nós formos inteirar de acordo com a palavra, quem estava com Jesus e no controle do barco eram homens experientes. Porque quem era Pedro? Pedro era pescador. Tanto que Jesus se encontra com Pedro lá em João, no capítulo de número 2. Pedro estava junto com seus irmãos e ele olha o irmão dele e fala para ele assim: Ei Pedro, ei Simão, olha esse aí, é o Messias, o que viria. Pedro larga tudo e vai seguir Jesus. Só que Pedro estava fazendo o quê? Pedro estava pescando. Irmãos, Pedro era PhD em pescaria. Pedro tinha faculdade de pescaria, irmãos. Pedro entendia tudo de barco. Pedro entendia tudo de remo. Pedro entendia do negócio. Quem aqui é mecânico? Quem é pedreiro? Se chega lá, querido, um cozinheiro, para você estar levantando uma obra, chega um irmão que mexe na cozinha para dar pitaco, você não vai aceitar. Sim ou não? Porque quem dá é o pedreiro. Eu sei, meu irmão, que entende como é que aquela viga tem que ser. Eu não entendo nada de pedreiro. Nada. Eu vou olhar e vou falar assim: mas por que só este jogo? Por que você vai colocar 2 barras de ferro aí? Você podia colocar 5 ou 6? Mas o cara que é pedreiro, ele sabe o que ele está construindo. Pedro entendia, estava todo mundo dentro do barco. Entra Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, cansado, ele desce e tapou o barco. Irmãos, os irmãos me perdoam, mas eu não fico preocupado se a igreja dá glória, tá? Não fico. Essa fase de que tem que movimentar o negócio, eu não me preocupo com isso. Porque o que movimenta a igreja, o que sara a igreja, irmãos, não é grito. O que sara a igreja não é língua estranha. O que sara a igreja é a palavra. Jesus entra no barco. Queridos, lá em Mateus vai dizer como que eram esses barcos. Esses barcos eram barcos pequenos e cabiam em torno de 15 pessoas. Essas embarcações, essa embarcação exata que Jesus estava, eram 4 pares de remos e um timoneiro. O timoneiro é o
morrerão. Por causa do meu nome, muitos de vocês serão crucificados. Por causa do meu nome, muitos de vocês serão abandonados. Mas entendam uma coisa: o galardão não é para aquele, querido, que para no meio do caminho. O galardão não é para aquele que tem 50 anos de crente, para aquele que tem 100 anos, que já tem, querido, a placa, a pedra fundamental da igreja. Não, aleluia! O galardão é para aquele que permanecer até o fim. É que permanecer, amém. O fim está perseguindo, eu estou permanecendo. Está falando de mim, eu estou permanecendo. A panela está vazia, eu estou permanecendo. A enfermidade chegou, eu estou permanecendo. A porta fechou, eu estou permanecendo. Porque a igreja não vive por vista, a igreja não vive pelo que pega, a igreja não vive pelo que recebe, a igreja não vive pelo que toca, mas a igreja vive porque a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não toco, mas daquilo que eu sei. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, levanta-se um grande temporal do vento. O vento veio. Eu não sei se você está no início, você está na metade da caminhada, mas uma hora o vento vem. Uma hora o abandono chega. Uma hora a acusação vem. Uma hora a perseguição chega. Só que nós entendemos. E ele estava, de repente, as ondas vêm e arremessam contra o barco. De modo que o barco já estava se enchendo de água. Pensem. A experiência de Pedro, a experiência dos seus irmãos, a experiência de André, eram todos pescadores. Aquele horário que Jesus manda eles entrar no barco, não era para ter vento, não era para ter tempestade. Aonde eles estavam, dificilmente, a época era difícil ter aquele negócio. Mas ele não estava esperando. Porque quando você está esperando alguém, você se prepara, sim ou não? Sim. Se alguém te avisa, olha, amanhã eu vou na sua casa 8 horas, 7h30, quem é mais preparado, já está pronto, porque a pessoa disse para chegar 8. Jesus estava no barco e ninguém estava preparado, irmão, todo mundo cansado da viagem. Então remando com o barco, vamos atravessar, ele falou que é para atravessar, vamos embora. Vamos tocando a vida, vamos tocando o barco. E de repente o vento começa a movimentar lá, irmão. De repente o vento começa a soprar. Começa a soprar. De repente as ondas se levantam. E a água começa a encher o barco, irmão. Agora pensa o desespero daquele povo, o desespero. Pedro, com toda a sua experiência e com todo o seu conhecimento de barco, a água começa a encher o barco, irmãos. E eu imagino os meninos olhando para Pedro, Tiago, João olhando para ele, falando assim: Pedro, e agora? Resolve o problema. É você que é o timoneiro,
Irmão, não precisa nem de Satanás para acusar a gente, não. A gente tem acusador do nosso lado. Jesus, aleluia, Deus. Olha quem é que estava acusando Jó, irmão, a esposa dele. Ô Jó, você ainda guarda em teu coração em continuar adorando esse teu Deus. Amaldiçoa esse Deus seu e morre, Jó. Ela estava falando para o Jó, entrega os pontos, porque já deu. Você está fedendo. Os meninos morreram. Nós estamos pobres. Mas Jó tinha convicção, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão. Ô, gente, coisa boa é você sentar perto de crente que tem convicção de quem é o Deus. Porque hoje você às vezes procura um irmão para desabafar e vai para você falar assim, é assim mesmo. Vai melhorar não, irmã. Ah, mas não tem jeito mais. Mas aí você senta com aquele que tem a vida, que sabe quem que ele está servindo. Vai para assim, deixa eu te falar uma coisa. No ventre da minha mãe eu vim pobre, eu vim liso, eu vim sem filho, eu vim sem dinheiro, eu cheguei sem empregado, cheguei aqui até sem mulher, mas Deus me deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus. Continue glorificando, porque Ele tem o tempo certo de agir, Ele tem o tempo determinado de se levar, Ele tem o tempo certo de levantar a bandeira em teu favor. Eu imagino os discípulos muito alvoroçados. O vento está soprando violentamente. As correntes vieram, viu que a tempestade não tinha que existir, ela veio repentinamente. É sempre assim. Quando, irmão, tá tudo tranquilo, de repente é um atrás do outro, você já percebeu? Você não é assim? O carro fura o pneu, vem alguém bate no traseiro, a porta fecha, a doença vem. É uma coisa, o vento está soprando, é tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Alguém fala com você assim, mas moço, você já viu aquele negócio? Quando eu estava lá no mundo era muito melhor. Era nada, irmão. Você era escravo de Satanás. Satanás fazia você cavalo, bebia, caía na rua, cachorro lambia a sua boca, não tinha temor, não tinha moral. Aleluia. E o nosso negócio é que Jesus nos resgatou, nos lavou, nos purificou, nos santificou e aí dá um céu de glória para mim e para você. É Jesus, glória a Deus.
Não, Pedro, seu miserável, você está vendo? Você está vendo? Eu podia ter ficado em terra firme, que lá no não ia morrer afogado. Mas aí esse cara manda a gente entrar nesse barco aqui, a gente entra no barco, e agora? Cadê? Aí alguém fala coisa assim aqui. Ele está deitado lá embaixo. Não é assim, não. Alguém chega para você e fala assim, mas cadê Jesus? Cadê o que te fez a promessa? Jesus. Cadê aquele que falou que estaria com você todos os dias? Irmãos, e daí a pouco, se a nós não ficarmos ligeiros, a nossa fé e a nossa mente começa a titubear. Você começa de fato a pensar que Jesus não está se importando, que Jesus não está no controle. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ele não perdeu o domínio e Ele não perdeu o controle da situação. Jesus deita. Eu imagino que o fato, Jesus está lá deitado e desesperado, e imagina Jesus sonhando. Está sonhando com o céu. E o povo lá desorientado. Aí alguém lembra que Jesus está no barco. Esses versículos aqui, irmãos, não vai falar sobre somente a força da tempestade, não. O versículo aqui não vai falar, tem alguns que pegar a força do barco, não. Porque não importa o tamanho do barco. Não importa se é um barco que tem 2 remos, cabe 2 pessoas. Não importa que é um barco que cabe 15. Não importa que seja um iate. Não importa que seja um navio cargueiro. Quando a tempestade vem, não é a força do barco. Está me entendendo? Não importa se você é do Tchê, se você é do Tchá, do manto, não importa. Não importa se eu sou da saia grande, se eu sou da língua grande, do cabelo curto. Não importa se eu sou da madrugada. Não importa se eu sou de família sacerdotal. Não importa se eu tenho uma carteirinha de missionário ou se eu sou presidente da convenção. Quando a tempestade chega, não importa se eu entendo de pescaria, não entende se eu tenho controle do timão ou não, se eu tenho a conta bancária cheia ou não, se eu sou doutor ou não. O importante é quem está no barco, ainda que dormindo. Aleluia. Glória a Deus. Não importa a experiência, o que importa é quem está comigo no barco, ainda aqui dormindo. Glória a Deus. Aleluia. Alguém se lembra? Opa! Aquele que mandou a gente entrar dentro do barco, ele está aqui no barco. Eita, glória a Jesus. Vai lá, Aleluia, Deus. chama ele. Eu imagino alguém chega, talvez tinha sido João que foi lá chamar, porque João é um discípulo amado, calmo. João não era colérico como Pedro, como eu. Porque se fosse eu tinha jogado um balde d'água em Jesus e falado para ele, só acorda, porque eu não te pedi para entrar no barco, não é assim. Os líderes de ministério, eu não te pedi, mas estava doido para pegar. Eu não te pedi para ser pastor, mas você não pede, escolhidos não tem escolha. Ele te escolheu. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Não foi isso. Imagina o João calminho. Jesus. Se eu te der um tapa. Jesus! Não está me vendo aqui, não? Em oração que é assim que você faz. Jesus de lá olhando para você. Estou te vendo. Eu sinto a sua dor. Meu Deus, aleluia, Jesus. Eu sei quando você quer parar. Eu sei quando você quer retroceder.
Eu sei quando você acha que você está caminhando sozinho, mas quando você olha e não vê, eu estou te carregando. Glória. Jesus vira e fala assim: mestre, não te importa que pereçamos. Agora tem uma coisa, irmão, Jesus está no barco, não nos isenta de provação. E sabe qual que é o problema que a igreja acostumou, pastor? É o evangelho coach. Jesus tem que estar ali. Jesus é uma florzinha. Servir a Jesus é um maná. Porque a minha casa serve ao Senhor, o meu filho tem que ser uma bênção. Porque eu sirvo ao Senhor, nada na minha casa pode dar errado. Nós nos acostumamos com o evangelho sem cruz. Nós queremos o céu sem a cruz. Nós tomamos posse da graça sem a cruz. Mas deixa eu te falar, sem cruz não há céu. Sem cruz a graça de Cristo foi através da cruz. Sem a cruz, querido, não há bênção, não há vitória. Sem a cruz, sem passar pela cruz, não há salvação. Sem passar pela cruz, não há rendição. Sem passar pela cruz, não há remissão de pecados. Sem passar pela cruz, não há vitória. É a cruz. Quem te falou que Jesus no barco é garantia de que você não terá tempestade? Eu até terei a tempestade, mas é Ele, como diz Jó, conversando com ele do capítulo número 40 até o capítulo número 42. Jó, quem me ensinou as linguagens? Jó, quem foi que falou com você? Aonde estão as correntes que seguram as três Marias? Jó, de onde vem aquele que tem o controle sobre o Leviatã? Ó Jó, quem me ensinou sobre as estações do tempo? E Jó olha para ele e fala: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, eu te conhecia na vida de alguém, mas hoje eu sei, eu te conheço, eu sei quem é. E despertando ele, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se e fique quieto. Jesus não falou duas vezes. Jesus não falou três. Jesus falou uma única vez: aquieta-te. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tem tempestade, irmão. Você vai ter que passar por ela, sabendo que Jesus está. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas Ele vai te fortalecer, Ele vai exigir os teus ombros, Ele vai calçar os teus pés, Ele vai derramar azeite novo, Ele vai dar vinho novo, Ele vai fazer comigo e com você como Ele fez com Elias. Elias come e bebe, tem pão, tem água, porque grande é a tua caminhada. A perseguição de Jezabel não cessou quando Elias reclamou, não. O Senhor fortaleceu Elias e colocou ele para caminhar mais 40 dias. Aleluia. Acalma. Queridos, é o Senhor mostrando para eles. Jesus no barco. Jesus tá lá, e Elias fadigado, irmão. Não, porque a gente fica fadigado, né? Tem gente que coloca a roupa na sacolinha do PH. Coloca não, irmão. Ele conhece os momentos de solidão. Ele conhece o teu gemido. Aleluia. Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Ele conhece o profundo da tua alma. Ele sonda os corações. Ele sonda. O salmista Davi escreve, composto do salmo mais lindo, e fala: Senhor, antes mesmo que eu fosse forjado, que eu fosse formado, tu já me prendias com as tuas cordas de amor. Aonde eu irei? Se eu subir ao céu,
não me falha a memória, a partir do versículo de número 6 vai dizer que Ele é o timoneiro da nossa salvação. Sabe qual é o meu e o seu problema? É que nós queremos tomar a direção e o controle das nossas vidas. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando nós aceitamos a Cristo, já não vive mais nós, mas é Ele que vive. É Ele que Amém, Jesus. Glória. Obrigada, Deus. O problema é que nós queremos tomar a direção. E quando Cristo está em nós, a direção não é nossa, a direção é dele. O comando é dele. O comando é dele. O domínio é dele. Aleluia. Levanta e ele é quieto. O vento se aquietou e tudo fica calmo. De repente Jesus fala assim, agora você vai fazer negócio. Depois fica tudo calmo, imagina todo mundo festejando, pá, ficou calmo. Agora eu vou comer, alegrar. Eu disse assim, não, agora eu vou ensinar vocês. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, uma coisa. Porque vocês estão tão medrosos. Como é que vocês ainda têm fé? Meu Deus. Irmão, Pedro já tinha visto Jesus curar a sogra dele. Vamos fazer brincadeira sobre sogra? Pedro já tinha visto Jesus curar a sogra. Pedro, Tiago e João foi chamado na casa de Jairo e viu Jesus ressuscitar a menina. Eles viram a mulher do fluxo de sangue ser curada. Glória a Deus. Aleluia. Eles estavam presentes quando Jesus transformou água em vinho. Eles estavam no caminho quando o cego Bartimeu não foi curado. Aleluia. Só irmão, que o negócio fica bom, tote é quando é na vida do irmão. Eita glória, irmão! Jesus está você na tempestade. Não é assim? Vamos orar, irmão. Tenha fé. Não, irmão, você não pode. Você não pode desistir agora. Você já caminhou até aqui. Ai, irmão, mas quando a tempestade bate no meu bar. É, Jesus. Porque quando é no barco do outro, tá assim que eu tenho pecado. Tá assim, porque tá. Lembra o que Jesus fala com os discípulos lá? Nos capítulos anteriores ali de Mateus, Lucas. Jesus estava com eles, Jesus senta na mesa, entra para comer na casa de alguém, senta com os fariseus. E alguém fala assim, os discípulos de João chegam perto de Jesus e falam com Jesus assim, já estou acabando, tá, pastor? Vocês puderem convidar de novo. Oi? Eita, Jesus, o senhor come com os pecadores, com os publicanos? Aleluia. O povo da lei, os top, os crentes top. Jesus vai ver assim, moço, esse negócio é esse. Aí os discípulos de João falam assim, os seus discípulos jejum, nós iamos no jejum. Jesus vai ver e fala assim, deixa eu não licença. Quem veio precisando de médico? Não é unção, não é? Aí Jesus vai pensar, não entendi, mas deixa eu falar para vocês. Que o profeta Isaías profetizou. A justiça de vocês, eu como trago de imundícia sobre vocês. Então cuidado, irmão. Se você falar, não está na prova, porque tem pecado. Ele não está na prova, porque não orou. Ele não está na prova, porque ele precisa. Não, querido, não. É porque o Senhor está ensinando alguma coisa. Não é porque ele está doente, é porque está em pecado, não. É porque Jesus está ali para mostrar para mim e para você que ele tem o controle. Não é toda aprovação que é por causa de pecado. Não é toda aprovação que é por falta de oração. Jesus estava no barco e a tempestade veio. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Irmãos, em 2019, eu enfrentei um dos anos mais terríveis da minha vida. Eu sou mãe de 2 rapazes. Tem um rapaz de 20 e um rapaz de 13. 2016, 17, 18. De 2019, meu filho foi diagnosticado com depressão crônica, depressão
aguda. E eles estavam fazendo a investigação de caso para saber se era esquizofrenia. Meu filho nasceu, fui apresentado ao Senhor quando nasceu. Ficou na presença do Senhor até os 12 anos, tocava na banda da igreja. Era um menino que Deus tomava em profecia e um dom de cura. E o meu barco estava, ó, caminhando rumo a Jerusalém. De repente, meu filho é diagnosticado. Meu filho tenta suicídio por 3 vezes. E alguém falou comigo, se você está assim, é porque é pecado. E eu orando ao Senhor. Falei, Deus, me ajuda. E um dia pela madrugada, o Senhor se movimenta dentro da casa da minha mãe e nós oramos. E o Senhor fala comigo. Não ore mais em favor dessa situação. Eu falei, mas como é isso? Você não tem que orar? Vai, não fala que você tem que orar. Entrega. Porque eu estou no culto. E o povo, o pastor, olhava para mim e falava assim, mas você continua pregando. Tem alguma coisa errada, pô, mas tem, já está errado, mas por que eu estou errado? Eu tenho comunhão. Não presta não, mas Jesus presta. Olha, irmão, eu continuei. Meu filho ficou em tratamento por 3 anos. E um dia o meu líder chegou para mim e falou, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que a cabeça do povo, quando tem isso aí, nunca mais volta mesmo, né? Esse menino seu nunca mais vai ser o mesmo.